amigo vascaíno, uma boa noite, casaca gigante no seu coração. Não reparem, o Laureano tá muito resfriado, mas muito resfriado. Mas vim aqui para trazer o noticiário esportivo, colocar as minhas opiniões para você, torcedor cruzmaltino, que me acompanha espalhado de norte a sul do Brasil. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre essa situação do mercado da bola. Tem chegada aí de zagueiro no Gigante da Colina, negociação surpresa aí com um meia muito conhecido internacionalmente, né? Um meia atacante, né? Que tá em baixa aí. E a gente vai falar muito aí sobre essa situação também de renovações de contrato do Gigante da Colina e principalmente do jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo. Quem tem acompanhado as nossas lives, quem tem acompanhado nossos vídeos, eu havia dito para vocês que achava muito pouco provável do Felipe Luiz ele simplesmente poupar a equipe do Flamengo. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? O Vasco da Gama também definido. Agora é a gente torcer para que dê tudo certo aí. Você que não é inscrito, por favor, gente, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente não são inscritas no nosso canal. Então se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui do Vasco da Gama. O Vasco joga com o Flamengo. Pra gente é vencer ou vencer, tá? O Vasco precisa desse resultado, buscar os pontos que a gente perdeu em São Januário. E assim, a gente sabe que é um jogo difícil, sim, mas o Vasco tem que jogar como o Vasco da Gama. O Vasco tem 2 desfalques aí confirmados, tá? Que é o Titi e o Piton. A gente já tinha falado para vocês que eles não iriam jogar. O Vasco também não vai colocar o Thiago Mendes, totalmente fora de forma. Eu na live da noite vou falar aqui sobre esse rapaz, né? Um deboche para um torcedor do Vasco. E o Diniz, dentro daquilo, gente, que ele tem hoje, né? Ele vai fazer o que dá para ser feito. A única coisa que eu não concordo aqui com o Fernando Diniz é de colocar o Puma improvisado na lateral esquerda, porque isso é invenção de moda. Ele tem o Leandrinho, ele também tem o Vitor Luiz, ele tinha a opção de, né, colocar um jogador da posição. Agora, no mais, é isso mesmo. A gente vai de Vegete, né? Também não seria nenhum absurdo se o Fernando Diniz pensasse em colocar aí o nosso bravo Carlos Andrés Gomes, pelo que ele tem jogado aí, 3 jogos, 2 assistências, um jogador muito agudo pelas pontas, né? Então, a gente torcer para que dê certo. Eu só acho o seguinte, o Fernando Diniz está assumindo um risco muito grande. A torcida já está na bronca com ele, tem conselheiros que também estão na bronca com ele, e vai sobrar para ele, porque se o resultado não vier aí, vocês podem ter certeza do seguinte, né? O pessoal vai começar a questionar o Diniz novamente sobre essas escolhas dele de improvisação, tá? Vai dar jogo, o Vasco não vai ser presa fácil para o Flamengo. Eu sonhei, no meu sonho, o Vasco ganhava do Flamengo de 3-1, cara, olha só. E com o gol do Pirata, mano. Tô passando aqui para vocês aqui. Tô passando para vocês. Bom, falamos aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo. Tem que tomar cuidado aí com o Rafael Klein, um árbitro que tem um histórico, sabe, muito grande, mas vai ser uma partida decisiva aí pro Vasco da Gama, aí pro Fernando Diniz também. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de renovação de contrato aí. Hoje eu tive a informação que o contrato do novo do Ryan até o mês de janeiro
vai estar ok para o Ryan renovar o contrato com o Gigante da Colina. Isso é muito bom para a gente ter o nosso Ryan por mais tempo aqui em São Januário, e mais do que isso, né, cara? A gente ter uma multa rescisória maior aí com relação ao Ryan. O Ryan que vai estender o contrato com o Vasco até dezembro de 2027, tá? O Vasco também trabalha com outras renovações de contrato aí. Me refiro aqui à situação do Paulinho, tá? Essa negociação com o Paulinho estava travada, acabou que o Vasco tá conseguindo aí retornar as coisas, o Admar, o empresário dele, assim como o Puma. O Vasco tem interesse aí na renovação do Puma, que virou uma peça aí fundamental para o Fernando Diniz, na cabeça do Fernando Diniz, né? Também o Vasco negociando a parte salarial, o salário do Puma, jogador de seleção uruguaia, é muito alto. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre reforços. Eu na parte da manhã passei para vocês e tô assegurando aqui para vocês, tá? O jogador Alan Saldívia, ele está apalavrado com o Vasco da Gama. Já está acertado as bases salariais com o Vasco, assim como o tempo de contrato do jogador, tá? Essa informação ela é quentíssima porque o atleta, tá? Ele está tentando a rescisão de contrato. O Vasco espera até o dia 3 de outubro. O Vasco não tem pressa, está agindo na paciência. E o zagueiro chega no Vasco da Gama de graça, tá? Então, assim, o jogador não tem jogado lá, alegou um problema na virilha, alegou depois uma pubalgia, né? E para esse final de semana aí não joga o jogo aí do Colo-Colo, né? Então já não faz nem mais parte aí do Colo-Colo, o jogador não quer jogar lá. O empresário tentando aí uma rescisão unilateral. Agora que pegou a gente de surpresa hoje, né? Foi esse interesse do Vasco aí, e eu acho isso uma invenção de moda. No Douglas, né, cara? No Douglas Costa. Douglas Costa aí que ex-Fluminense, né, jogou muito tempo lá fora também, no Bayern de Munique, né, na Juventus. Um jogador que o Fernando Diniz pediu pro Admar contratar. E aí é o que eu falo para vocês, né? Na minha opinião, é um ex-jogador que não joga há muito tempo, passou aqui pelo Grêmio, passou pelo Fluminense, não deu certo em lugar nenhum. Então eu acho isso invenção de moda. Ontem a gente ainda conversava sobre isso na nossa live de ontem, né? Que, pô, pra trazer jogador assim, dá uma oportunidade pro Rafinha, que o Vasco também negocia com o Rafinha. E assim, eu fico com medo do Vasco trazer jogador sem forma física para poder atuar aqui, certo? Mas deixe aí nos comentários aí, né, o Douglas Costa aí negociando com o Vasco da Gama, né? Bom, eu acho que o tempo dele já passou. O que você acha? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!